Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitthajambu Phalasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vigneshwara Pada Pankajam Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vindhyarambham karishyami siddhir me sada. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunakto Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Oh. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa primeira aula desse curso de gramática de sânscrito. Estou muito feliz de estar começando hoje. Várias pessoas queridas aqui presentes. É nossa primeira abordagem para o sânscrito. Conhecer todas as palavras que existem. Não todo o vocabulário. A gente vai ganhar bastante vocabulário, mas o vocabulário do sânscrito é muito extenso. Então, vocabulário a gente sempre está aprendendo. Eu vou fazendo traduções e coisas todos os dias, eu vou ganhando vocabulário, ok? Assim, até agora, tipo assim, não tem como conhecer todo o vocabulário. Até mesmo do português, às vezes tem palavras que a gente não conhece, raras, né? Então, a gente vai ganhar um tanto de vocabulário que é importante porque é um vocabulário básico, ok? Mas o que a gente precisa é conhecer todos os tipos de palavras que existem e suas modificações e como elas se transformam quando elas se encontram. Os tipos de verbos, de substantivos e vamos falar assim, preposições. A gente no sânscrito a gente vai ver que não tem preposições, mas quais são todos esses tipos de coisas e como que a gente usa. E tudo isso com o objetivo da gente poder pegar um livro e poder ler, tá? Seja Gita, seja o Upanishad, seja o Bhashya, seja um mantra védico, seja o que for, ok? Esse é o nosso objetivo, tá? Pode ser um texto de Ayurveda também. Então, assim, essa é uma etapa muito, muito importante e que nos dá a possibilidade de, como se diz, dá a possibilidade da gente abrir agora uma porta, poder aprender esses conhecimentos na linguagem original. Isso é uma coisa muito forte. Tem pessoas, por exemplo, pessoas que estudam filosofia, né? Às vezes eles querem estudar algum filósofo alemão, aí eles vão estudar alemão para poder entender melhor o filósofo. Já viram isso? Porque cada idioma carrega como se fosse assim, um sentimento, uma mensagem. Tem palavras que são intraduzíveis, a gente fala. Tem um livro, inclusive, que tem um cara muito legal na internet, que é um expert em sânscrito, e aí ele tem um livro que ele fala assim, palavras intraduzíveis do sânscrito, sabe? Porque realmente tem coisas que a gente não tem como traduzir, a gente só vai aprender dentro da língua, sabe? Essa é uma das vantagens que a gente vai conseguir perceber o significado das palavras ali. A segunda coisa é que isso aqui, quando a gente, por exemplo, vai estudar um texto, vamos supor a Gita, Bhagavad Gita, né? E a gente vai querer contemplar em algum verso, ou às vezes decorar alguns versos da Gita, né? Quando a gente entende o que a gente está cantando e a conexão de um verso com o outro em termos gramaticais, na mensagem ali, é muito mais fácil, sabe? Saber o significado do que está sendo dito ajuda muito na hora de decorar os versos. Decorar só cantando dá para fazer, mas é muito mais é difícil porque você não sabe o que está vindo, é como se fosse só o som, né? Quando você tem a gramática, então isso te ajuda a conectar um verso com outro. Então, quando a gente tem uma aula de Vedanta,
Aí o professor dá um verso. Aí você pega esse verso e fala assim, tá, agora eu vou contemplar sobre esse verso. Aí vai no jardim de casa ou vai no parque e fica cantando esse verso na sua mente e você vai vendo os significados que as palavras têm, desde o sânscrito, não só o que foi passado na aula. Então aí você faz uma contemplação completa nisso aí, sabe? E quanto mais sânscrito você tem, mais possibilidades de tradução que você vai encontrar no próprio verso. E aí então a mensagem vai se expandir, sabe? Você vai sentir assim, Krishna está falando comigo, Krishna colocou isso aqui, quer dizer isso, isso, isso. Todas essas são possibilidades do sânscrito válidas. E todas batem com a mensagem de Vedanta. Porque assim, a Gita é um texto extremamente profundo. As Upanishads, mantras, tudo mais ainda. Então tem várias palavras que às vezes, assim, por exemplo, significam duas coisas ou mais. E a gente, na medida que a gente entende o sânscrito, a gente pode pegar isso de forma, como se diz, vai poder pegar isso, sabe? Esses conhecimentos, senão eles vão embora, a gente pega só uma parte do que esse texto tinha para nos dizer, ok? Então, toda pessoa que queira estudar de forma séria o Vedanta, o Ayurveda, tá? Qualquer coisa, mantra, etc., precisa ser bom de sânscrito, tá? A gente tem que ser bom de sânscrito. O sânscrito é a ferramenta mais importante para o estudo dos Vedas, ok? E todos os professores são mestres de sânscrito também. Swami Sakshat, Swami Dayananda, conhecem muita gramática, entende? Eu no outro dia, numa aula, estava mostrando um vídeo que mostra como que é a vida de Gurukulam. É um documentário que eles fizeram do ashram de Coimbatore, sabe? E aí aparece o Swami Dayananda com 80 anos ensinando sânscrito, sabe? Porque ele era expert em sânscrito. Então, a gente tem que entender que é assim, sim, não temos como aprofundar nessa visão sem esse sânscrito. Então, é uma coisa muito boa o que a gente está fazendo aqui, de se encontrar para estudar sânscrito. Eu estou muito feliz e muito honrado como se diz, poder estar aqui na frente dessas aulas e passar esse conhecimento. E minha missão aqui é que vocês saiam lendo, tá? Lendo. Vamos começar vamos começar com pequenas frases, né? E depois vamos aumentando, aumentando, aumentando. Mas eu quero que vocês consigam ler, no mínimo, a Gita. A Gita, na verdade, tem um sânscrito muito simples, ok? Mas assim, a gente vai ter que passar um tempo, vários meses, até poder chegar e falar, cara, eu consigo ler isso aqui, eu estou entendendo o que está sendo dito, ok? E depois a gente vai para a parte de interpretação de texto, ok? Então, primeiro temos que conhecer todas as gramáticas, regras, etc. E depois a gente vai passar para a interpretação do texto, que significa como que o Rishi, que colocou ali o texto, como que eu posso levar isso numa linguagem que faça sentido para dentro do meu coração essa mensagem, ok? Por quê? Porque, como se diz, se a gente faz a tradução, o que a gente vai aprender aí nesse curso? É tipo aprender a fazer as traduções bem literais, né? Bem literal. Só que aí fica aqui uma tradução bem robótica. A tradução de robô, entende? Tradução assim, quase tipo o mestre Yoda, sabe assim, o mestre Yoda? Como se diz? Exercer o yoga, tu deves. Aí, tipo assim, cara, tipo assim, isso não, tipo assim, não me inspira a fazer o que o Christian está me falando. Mas ali dentro tem uma mensagem que quando eu pego o sânscrito, sem sair do sânscrito, mas às vezes troco algumas palavras, alguma ordem nas coisas, aí agora essa frase fica uma frase forte para mim, entende? Tipo assim, levanta e como se diz, sei lá, faz teu yoga. Aí você fala, isso aí agora é uma frase que carrego comigo no dia a dia. Então, essa é uma segunda parte que a gente
vai vir mais para frente, que é a parte de interpretação de texto, que eu considero que é muito importante e eu, assim, para mim, eu vejo como a parte mais, uma das coisas mais sagradas que o professor Jonas me ensinou, quando eu estava morando com ele e em outras viagens que a gente fez, foi essa parte de interpretar textos, entender o que está sendo dito aí, sair da tradução literal, para poder fazer com que isso entre no meu coração, tá? Essa interpretação de texto também é muito boa. Mas para poder chegar à interpretação de texto, a gente primeiro precisa conhecer muito bem como é a parte literal. Tipo assim, qual que é a tradução literal do verso? Pô, mas isso aí, tipo assim, não faz um... Parece que a frase não tem graça, não tem problema. A gente está conhecendo agora como cada uma dessas palavras eu posso traduzir. Não pode acontecer de que tenha uma palavra no verso que eu não saiba de onde que vem essa palavra. Essa é a missão, entende? E quando eu estava estudando, quando eu comecei a estudar os textos de Ayurveda, sabe? E aí eu me alfabetizei. Aí o que eu fiz? Eu transliterei todos vários capítulos, assim, para, tipo assim, não perder nenhum símbolo. Ah, já conheço os símbolos. Daqui a pouco eu comecei a gramática. E aí fui descobrindo, nossa, agora eu entendi o que esse verso está dizendo. Só que às vezes tinha palavra, eu falei assim, cara, essa palavra eu não estou entendendo o que é. Aí perguntava para um professor, aí não sei o que, não sei quanto. Aí teve palavras, tá, que eu demorei 2 anos para descobrir o que era. Sinceramente. Assim, às vezes passava assim a tarde toda procurando, vendo o dicionário, pegando aqui, abrindo o site, não sei o quê, não achava. Falava, não é possível, cara. Eu não sei como classificar essa palavra. Mas depois de 2 anos a gente chegou numa matéria e falei, agora eu entendi, isso aqui, isso aqui. Só que eu deixei essa palavra pendente, entende? Isso que você tem que falar, olha, esse verso eu consigo ver isso aqui está pendente. Aí vocês podem perguntar para mim, ó, essa palavra é o quê? Aí eu vou falar, ó, essa palavra é tal, segura que a gente vai ver daqui a um mês esse tipo de formação, e aí então você agora vai saber. Então, mas nossa missão estudando qualquer verso é que não tenha nenhuma palavra que eu não entenda, sabe? Porque eu estou perdendo a mensagem. E o que acontece? Os Vedas têm uma coisa que às vezes assim, uma pequena palavra que a gente fala assim, essa palavra não é tão importante, porque talvez não é o verbo, talvez não é como se fosse o foco da frase, mas essa palavra é o que muda todo o sentido para a frase fazer sentido. Quando eu estava lá no professor Jonas, a gente fazia muita tradução de textos, sabe? E aí, assim, é impressionante como às vezes assim, a ordem das palavras, mudar uma palavrinha por outra, sabe assim, fazia com que agora o verso seja uma explicação de Vedanta e a gente, tipo assim, se iluminava na aula, falava, nossa, que legal, sabe? Se não fazíamos essa mudança, a coisa não acontecia. E o professor Jonas, assim, mestre disso, então eles nos ensinava assim, como traduzir para que a frase possa ter um impacto no nosso conhecimento. Então, quando a gente chega nesse ponto, o sânscrito já, como se fosse assim, a gente já chegou num ponto ótimo. Pode estudar mais? Pode. Isso que a gente está fazendo nas turmas das segunda-feiras. Vamos estudar mais regras, porque a gramática não tem fim. É muito conhecimento de sânscrito. O sânscrito é um shastra muito, muito grande. Mas assim, não só o sânscrito, toda a língua. O pessoal estuda língua portuguesa. Nossa, aí, tipo assim, não acaba isso aí. Faz doutorado, pós-doutorado, sabe assim, PhD, sei lá. Sânscrito é igual. Tem como estudar muito. Só que o que o professor Jana fez foi uma coisa muito boa. Ele falou assim, ó, vamos estudar um tanto, sabe assim? Às vezes, vamos ver como que vai ser no seu ritmo, talvez 1 ano, 2 anos. E aí, com isso, a gente já consegue ler. Aí depois vai ter uma parte que é da interpretação. Beleza, mais uns 6 meses, etc. E aí você já está pronto para poder ler o Bhasha, ler a Gita, ler os Upanishads. O que precisa ler, você já vai ler. Tá? Essa vai ser a minha missão. Só que aí depois você tem mais regras e coisas que você pode aprender, que às vezes são coisas que já são assim, um pouco mais específicas, que essa é a gramática avançada, tá? Então, a minha segunda missão
é que vocês também, nesse processo aqui, se apaixonem pela língua, pela gramática, entende? Ganhem esse gosto, porque é uma coisa que a gente não vai estudar 2 meses e acabou. Precisa estudar bastante tempo. E precisamos fazer um esforço de, como se diz, decorar algumas coisas, vai ter lição de casa, entende? Que eu não vou cobrar. Eu não vou assim, ó, tem que mandar, todo mundo tem a lição, essa é a nota, você ganhou a nota, aluno foi aprovado com nota 6, com nota 7. Não vai ter isso, sabe? Não vai ter prova. Eu vou falar assim, gente, esse aqui é a lição para semana que vem. Aí vocês têm que tentar traduzir os versos e a gente vai se juntar aqui na aula para fazer a correção. Esse é o método, entende? Mas não vai ter prova, não vai ter nota, nada disso. Só que vai ter essa hora de aula, que é aqui, que é que vocês estão tendo, e às vezes entre 1, 2 horas durante a semana, onde você tem que fazer a lição de casa, tá? Fora ir decorando algumas coisas que são importantes, tá? Porque o sânscrito requer memória, tá? Requer a gente decorar certas coisas, porque quando a gente vai ler, a gente não pode ficar procurando o tempo todo no dicionário, senão, tipo assim, não vai para lugar nenhum, entende? Tipo, cada palavra você tem que procurar no dicionário, vai perder muito tempo. Então, tem coisas que a gente vai precisar ir decorando e isso vai ir acontecendo naturalmente. Vocês vão ir vendo que a gente vai ir avançando e vai vir algumas coisas para decorar. Eu vou falar assim, ó, isso aqui é importante decorar. E aí, então, a gente vai treinando isso aí todos os dias durante um tempo, até isso ficar decorado. E depois a gente não precisa continuar a vida toda treinando porque já está comigo, entende? São as famosas tabelas do sânscrito. Já ouviram falar? As famosas tabelas do sânscrito. Ok. Então, essas tabelas, como se diz? Tem muitas tabelas, tá? Mas se a gente decorar umas 40 tabelas, talvez, sei lá, já é mais do que suficiente. Vou deixar isso aqui. Ok. Tá? Então, assim, as famosas tabelas, mas vocês vão ver que não é difícil, ok? A gente vai fazendo junto também, ok? Então, assim, a minha ideia é que vocês ganhem uma paixão por isso aqui e falem assim, nossa, que legal. Nossa, isso aqui está me ajudando muito. Nossa, que bom estudar sânscrito. Eu gosto do sânscrito. Aí depois acabou o nosso curso de gramática. Quero ir para a interpretação de texto. Quero ir para sânscrito avançado. Quero ir para a gramática avançada. Tá? Se Deus quiser, isso vai acontecer. Porque, assim, eu até os dias atuais eu estudo sânscrito. Tenho aula de sânscrito 2 vezes por semana com o Charan, que é um professor da Índia. Foi colega do curso de 3 anos do professor Jonas. E a gente está estudando os sutras de Panini, né? E assim, toda aula é uma coisa muito legal, sabe assim? Claro que assim, é uma espécie de etapas, assim, mas chega uma hora que a gente gosta disso, sabe? E detalhe que as aulas são às 5 da manhã. Às 5 da manhã de sânscrito, entende? Então a gente tá ali, eu e o Yannis, um colega. Sabe o Yannis, o Gabriel? Conhece o Yannis? Sabe? Aí o Yannis está comigo firme ali. E a gente acorda às 5 da manhã para fazer a aula, entende? É, é... Então, assim, isso é porque a gente encontra um gosto e fala assim, cara, isso aqui é muito legal. E aí depois você vai trabalhando nas suas traduções ou nos textos, pega a Gita e lê, e você vai descobrindo mais e mais coisas, sabe? Então essa é uma viagem muito bonita, assim, dentro da língua, sabe? Do som, e se vão abrindo as portas para que os sons carreguem significados, sabe? Então isso aqui é um ritual para Saraswati, entende? Saraswati é a própria som, é a própria palavra, sabe? Então ela se expande e traz o conhecimento. Então a gente está como se fosse assim, conhecendo a Saraswati. E o sânscrito, por que a gente quer estudar sânscrito? Porque o sânscrito é a língua original dos nossos assuntos que a gente quer estudar, tipo Vedanta, etc. Mas o sânscrito é a língua dos deuses, né? Então, se eu for dar esse curso em espanhol, você vai falar, acho que não vou entrar porque em espanhol, tipo, até entendo um pouco, mas não vai ser tão legal, né?
as deidades, a gente pode falar com elas em qualquer idioma, elas entendem todos os idiomas, né? Mas a língua original delas de Ganesha é o sânscrito. Então, quando você fala em sânscrito com Ganesha, ele fala assim, nossa, olha cara, você está esforçando para falar comigo na língua que eu mais gosto, entende? Porque o nome dele é em sânscrito. Então, isso aí traz uma conexão, um punya, sabe? Então, a gente reza em sânscrito. Rezar em sânscrito significa rezar na língua que os deuses gostam que a gente se refira a eles. Se eu ligo para você e falo em espanhol, você vai falar, pô, cara, fala em português, não estou entendendo nada. Aí o Ganesha também fala o mesmo, fala comigo em sânscrito, entende? E aí, então, ele abençoa. Então, a gente ganha um conhecimento também que permite a gente fazer orações e rezar. E, por exemplo, a gente faz rituais, né? Faz as romas e tal. A Roma inteira é toda em sânscrito, entende? Tudo, canto é tudo em sânscrito. E a gente tem que conhecer tudo que a gente está falando ali. Não pode, tipo assim, eu não posso, imagina, é irresponsável fazer uma Roma, um ritual e cantar os mantras sem saber o significado. Entende? Não pode, porque senão eu vou estar repetindo uma coisa sem saber o que eu estou falando. Sabe? É irresponsável. Então a gente também ganha ferramentas dentro do nosso canto de mantras, de rituais e várias coisas, entende? Quando a gente sabe o sânscrito, a gente sabe que coisa coloca, que pode tirar, onde junta, onde separa as palavras. Então o ritual, tudo é cantado seguindo a gramática e, portanto, tem um significado. Porque muitas vezes a pessoa pensa que mantra é tipo cantar assim, shrim, shrim, shrim. Aí, tipo assim, isso aí não tem um significado próprio, né? Só a gente sabe, assim, um bija mantra, né? Aim, aim. Então, assim, tem vídeo no YouTube que fala assim, 1 hora de aim, aim, aim. O que significa aim? Você fala assim, é um som, né? Carrega um significado, assim, implícito, conectado com Saraswati, né? Aim. Mas quando você tem, por exemplo, Saraswati Namastubhyam, a gente cantou no início, né? Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini. Tudo isso entra dentro de um significado. Não é só som, sabe? A frase inteira está toda conectada, fazendo sentido. Então é uma oração com canto na linguagem da deidade. Extremamente poderoso. Esse mantra, Saraswati Namastubhyam Varade Kamaru, é um mantra muito poderoso. Você canta isso, pode aprender qualquer coisa. Você está invocando a própria deusa Saraswati, estou falando, olha, estou começando o meu estudo, me ajuda a ter sucesso nisso aqui. Você não vai ter conhecimento que você não vai aprender. Entende? É uma oração ancestral, de poder, com muito poder, sabe? E se a gente entende o que está falando, mais poder ganha nosso mantra. Entende? Então o sânscrito é tudo de bom. Ok? Vamos então abrir nosso PowerPoint. Ok? Essas aulas vão ter PowerPoint, ok? Sânscrito é assim, não tem jeito. Aí. PowerPoint. Só um minuto. Perfeito. Tá. Então, aula 1, introdução. A gente vai introduzir. Eu gosto de já começar logo, entende? Não vamos ficar falando para que é. Então, já acabou minha fala de inspiração, agora vamos para a matéria, tá bom? Então, é o seguinte. No sânscrito, a gente vai dividir as palavras em 3 tipos. Verbos, substantivo e indeclinável. Ok? Verbo, substantivo e indeclinável. Você tem que sempre falar assim. Essa palavra que está aqui na minha frente, nesse verso, é um substantivo, é um verbo ou um indeclinável? É a primeira coisa que a gente tem que, como se diz, poder ver, entende? A gente vai aprender a reconhecer, tá? Primeiro, os verbos, tá? A gente vai conjugar eles. Assim que a gente chama, conjugar.
né? Também em português também é assim, né? As conjugações do verbo ser, né? Ele é, você é, eu sou, assim, assim, né? Em sânscrito é igual, ok? Então a gente conjuga os verbos em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, assim, né? E também presente, passado, futuro, etc, né? A mesma coisa que a gente tem em português. Eu vou falar para vocês uma coisa, o sânscrito eu sinceramente não acho difícil, só que precisa um método assim que a gente vai avançando, porque o que acontece? O sânscrito é a base do latim, e o latim é a base da língua portuguesa, sabe? Então, eu não sei, eu não estudei, tá? Mas, do meu ponto de vista, outra linguagem que tenha outras estruturas, por exemplo, tem língua que você lê de direita para esquerda, né? Os árabes. Tipo assim, eu nunca tentei estudar isso, mas eu falei, pô, aí sim que vai virar uma bagunça na mente, porque vai para outro lado, né? Ou às vezes ele lê de baixo para cima, né? Às vezes tem uns idiomas assim que são muito diferentes, tipo, sei lá, o japonês, chinês, eles falam que tem essas coisas, né? Mas o sânscrito, ele é muito, assim, primeiro que a gente lê de esquerda a direita, de cima para baixo. A gente tá, assim, primeira coisa, a gente está tranquilo nesse sentido, né? E segunda coisa é que ele tem muita matemática, no sentido de que o que está escrito aí vai ter uma correlação direta com os significados. Não é um idioma muito, como que a gente poderia falar assim, interpretativo. Claro que a gente pode interpretar a linguagem do poeta ali que está escrevendo, mas é uma linguagem muito matemática. Tipo assim, isso aqui, mas isso aqui juntou, deu isso, pronto. Não tem assim, isso aí a pessoa escolhe o que ele faz. Não. Existe uma forma, tá? Então assim, isso traz várias vantagens para nós, ok? Não é difícil de estudar sânscrito. Requer um passo a passo, que é o que a gente está fazendo. Requer um pouco de disciplina, um pouco de memória. Mas fora isso, vocês vão ver que ele se adapta muito bem às traduções com o português. Entende? E a gente consegue escrever coisas em português, passar para o sânscrito, do sânscrito para o português, de forma muito bem. Ok? Então, os verbos conjugam. Ok? Os substantivos, por sua vez, eles declinam, tá? O que significa declinam? Então, declinam significa que eles passam por mudanças para a gente poder entender qual que é a função dessa palavra dentro da oração. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer aqui o nosso amigo Word. Peraí, só um minuto. Aí. Então, olha só. A gente tá vendo o meu Word aqui? Fazer assim. Aí. Pronto. Então a gente fala assim, ó. José foi até o João, né? Peraí. Vamos fazer Pedro. Vamos colocar Pedro melhor. Vai ser mais fácil. Pedro foi até o João, né? Pedro foi até o João. Isso é uma frase. Um pouquinho maior. Pedro foi até o João. Aí vamos falar assim. João foi até o Pedro. Então, a gente sabe, nessas duas frases, pela posição, quem que está fazendo a ação. Quem que foi? Na primeira ação é Pedro. Né? E na segunda frase, aqui embaixo, quem foi é João. A gente sabe.
Na primeira frase, João não se mexeu, né? E na segunda frase, Pedro não se mexeu, certo? Então, na primeira frase, o verbo ele está conectado com Pedro, certo? E a direção para onde ele está indo, né? O destino de Pedro está feito por essas duas palavras, ó, até o João, né? Até o João vão falar o que Pedro está fazendo. Ó, Pedro está indo para onde? Até onde? Até o João, entende? Então isso aqui a gente fala assim, ó, o Pedro, né? Vamos colocar aqui, vamos falar assim, Pedro, sujeito da frase, né? Sujeito da frase, né? O agente da ação, certo? É o verbo, certo? E aí depois vai ter esse até o João, que significa quem recebe a ação. Vou colocar quem recebe a ação. Tipo assim, quem recebeu o Pedro foi o João, certo? E aí o que acontece? No português, a gente usa a ordem da frase para indicar quem que está fazendo a ação e quem que está recebendo a ação, vamos dizer assim, sabe? Só que no português, o problema que a gente tem, desculpa, no sânscrito, o problema que a gente tem é que o sânscrito não tem ordem. As palavras podem estar em qualquer ordem. Então, como que a gente vai saber que é o João que está indo ou o Pedro que está indo, se a frase não tem ordem? Entende? Porque olha a frase de baixo. A frase de baixo é igual, só que eu mudei João e Pedro de lado, e aí mudou completamente quem que está indo e quem que tá recebendo. Então, no sânscrito, o que eles fazem? Como o sânscrito inteiro é tudo cantado, todos os textos que a gente fala, né? Bhagavad Gita, porque Gita significa o canto, né? Que a gente traduz como os ensinamentos do Senhor Krishna. Mas é o canto do Krishna. Mas por que a gente fala que é canto? Porque antigamente as pessoas, quando iam falar, eles não falavam em prosa, que nem a gente. Eles falavam tudo com ritmo. Entende? Vamos a começar o sânscrito do dia de hoje. Essa aqui é a aula. Vamos a. Entende? Tipo assim, eles falavam assim. E por isso que é dito que quando a gente faz, tipo assim, uma mandinga ou uma oração, qualquer coisa, e tem canto, tem melodia, e tem ritmo, né? Vira uma coisa mais forte, né? Então aí a outra pessoa se protege com outro canto. A sua oração não chega para mim, porque eu tenho outro canto. Sabe assim, umas coisas assim, fica uma disputa. Entende? Os mantras são isso. Então, como é tudo cantado, tudo tem uma métrica. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha. Entende? Só que para poder encaixar as coisas num canto, se eu, se eu fico preso até uma ordem de palavras, né, na frase, eu não consigo cantar. Tipo assim, por isso que às vezes você, não sei, já escutaram algumas músicas onde eles estão cantando e aí eles fazem tipo umas modificações das palavras, colocam uma palavra na frente, sabe assim? Que nem o Djavan, né? O Djavan canta assim: Pinheiros do Paraná, que bom telos. Quem que usa telos? Ele tem que usar telos porque senão, tipo assim, ele não vai falar assim: Pinheiros do Paraná, que bom que é ter vocês. Não entra na melodia da música. Entende? É porque eu tô morando em Curitiba, sabe assim? E aqui tem uns pinheiros. Então, Djavan tem a música. E aí ele muda algumas palavras porque ele precisa encaixar na melodia do que ele está cantando. E isso vai acontecer no sânscrito. Às vezes o João vai para lá, o Pedro vai para cá. Então, como que a gente vai distinguir quem que é o que está fazendo ação e que está recebendo ação? Então, a gente declina, né? Isso que a gente chama de... cadê? Ali. Declina. Por isso que a gente coloca aqui, o substantivo declina.
que significa declina? Significa que eu vou agora... Cadê? Só um minuto. Aí. Eu vou agora ao Pedro adicionar uma terminação aqui. E ao João, em vez de falar até o João, eu vou mudar a terminação de João. E aí, com essas terminações diferentes, aqui não estão diferentes, porque aqui são dois O. Vamos falar assim que... Assim, Pedraha, João. Vocês vão entender depois. Então, vamos colocar assim só. Ao Pedro eu adicionei um visarga e ao João adicionei uma. Pedro foi João. E aí, o que eu estou fazendo? Então, esse H que eu estou colocando aqui, né, que no sânscrito a gente falaria Pedroho, né? Esse Pedro aqui significa ele que está fazendo ação. E esse man que está aqui, né? Esse M que coloquei aqui atrás do João, significa que o João está recebendo ação. Pedro foi até o João, né? Então, se a gente colocar isso aqui, se a gente quiser fazer uma frase, a gente fala fazer Ramaha, verbo agachat, ele foi. Sitam, até Sita. Entende? Ramaha, aí tem, não tem como colocar só o vermelho nos pontinhos, tudo bem. Ramaha, desculpa, Sitam, foi até Sita. Isso já é uma frase correta do sânscrito. Ramaha agachat Sitam. Entende? Aqui a gente não tem como se confundir que Rama está indo até Sita, pela terminação da palavra. Mesmo se eu mudar a frase e agora colocar o verbo aqui atrás, continua o mesmo significado. E se eu colocar o Rama aqui atrás, continua o mesmo significado. Não me interessa a ordem dessa palavra, porque eu já sei a terminação dessa palavra. E essa terminação que o substantivo recebe, a gente chama isso de uma declinação. Essa declinação no sentido assim, da mudança que ela tem. Declinou, como se fosse, mudou, né? Você trocou, você cambiou. A gente chama de declinação, mas, enfim, é a forma que os gramáticos ingleses, quando eles chegaram na Índia, colocaram esses nomes e a gente está pegando esses nomes aí para pegar carona disso, mas no sânscrito é outro nome, tá? Mas tudo bem. Entende? Entenderam mais ou menos o que acontece com os substantivos? Tá? Então isso significa Rama foi até Sita. Independente da ordem das frases, sempre Rama vai ter indo até Sita. Entende? Isso a gente vai estudar depois, não agora, não nessa matéria, mas a gente depois vai estudar esses substantivos. Não sei por que a tela parece meio fosca, assim, meio cinza, mas tudo bem. Tá? Então, os verbos, a gente conjuga eles, isso que vamos estudar daqui a pouco. Os substantivos, eles declinam, o substantivo a gente pega a palavrinha e muda um pouco a terminação final dela para indicar o que essa palavra está fazendo, qual que é a função dessa palavra na frase, né? E depois tem um outro grupo de palavras que a gente chama de indeclináveis, tá? O indeclinável. O que ele faz? Ele não muda, por isso que chama indeclinável, né? Os substantivos, eles declinam, eles mudam, os verbos a gente conjuga, e o indeclinável é uma palavra que não muda para nada. Não passa por nenhuma transformação. Por exemplo, a palavra... ali, cadê? Aí. Por exemplo, se eu uso... Vamos colocar assim. Ramaha Sitam Na agachat. Na é um indeclinável, significa não. Rama não foi até Sita. Falou, olha, vamos encontrar ele lá no cinema e ele não chegou. Traiu, como se diz, furou. Em português a gente fala assim, furou o date.
né? Furou o dente. Rama furou o dente. Mas a gente sabe que Rama não é assim, né? Ele é muito fiel, mas esse nan agora é o indeclinável. Significa que ele não vai mudar. A gente não tem como ter assim, esse ne, ni, no, ni, no. Vai ser sempre na. Que nem a palavra não. No sânscrito, desculpa, no português a gente tem não. E não é sempre não. Como se fosse assim, a gente nunca muda um não, né? Mas quando a gente quer falar assim, por exemplo, pessoa, a gente vai falar pessoa, pessoas. Adiciona esse S no final, para falar o plural, né? No sânscrito também vai acontecer isso. A gente tem um substantivo, por exemplo, o substantivo pessoa, né? É um substantivo. Aí, pessoas, adiciona um S no final. Isso é uma declinação. A gente chama dessa forma no português, no sânscrito, entende? Só que tem palavras no português que nunca mudam, tipo a palavra não, né? E aí, no sânscrito também acontece isso. Por isso que eu falo que o sânscrito não é tão, como se diz, estranho, diferente assim do português, tá? Só que qual que é a diferença do português, principal diferença do português para o sânscrito? Primeiro que a ordem da frase é muito importante, que nem a gente estava vendo aqui, né? Pedro foi até o João, João foi até o Pedro, muda completamente o que está acontecendo. E também tem essas, por exemplo, João e Pedro aqui como se diz? João e Pedro não mudaram para dizer quem que está recebendo a quem que está indo. O que mudou é que apareceram tipo esses até o Pedro, né? Até o, aparecem umas preposições. Essas preposições do português a gente coloca dentro dessa declinação, né? Que vai dentro do substantivo, tá? Então essa é uma diferença, tá? No português a ordem importa, no sânscrito não importa. E no sânscrito não tem preposições, vamos dizer assim. As preposições já a gente coloca dentro do substantivo, ou do verbo, ou do substantivo, para poder mostrar a ação. E com isso, o que a gente faz? A gente poupa palavras dentro de uma frase que ajudam a que nossa frase, então, possa ter mais melodia. Entende? E em poucas palavras eu consigo passar uma grande mensagem. Isso é o que mais tem no sânscrito, que é como se fosse assim, em um verso, tipo assim, tem uma mensagem, sei lá, universal, entende? Que revela o ser. Isso está num verso assim bem curtinho. Como que isso pode? Porque o sânscrito é uma língua onde é como se fosse assim, várias outras pequenas palavras que a gente coloca numa frase, por exemplo, no português, todas elas vão estar dentro ali, dentro das palavras, já seja verbo, substantivo ou indeclinável. Entende? Mas não tem outra coisa que não seja essas três palavras. Você não vai ver dentro da linguagem uma coisa que não seja ou um verbo ou um substantivo indeclinável. Então isso aí já quando a gente for ler uma frase, tipo essa aqui, Ramaha Sitam Nagachat, né? A primeira coisa que a gente vai ter que falar é assim, cara, qual que é o verbo disso aqui? Então a gente vai aprender a reconhecer verbos. Qual que é o substantivo? Vamos aprender a reconhecer substantivos e vamos aprender a reconhecer indeclináveis, né? Eu vou colocar uma cor aqui. Então, o substantivo agachat, o verbo agachat é o verbo, ele foi, né? Os substantivos, ramaha, sitam, por exemplo, vamos tirar sitam aqui só para deixar um substantivo. Ramaha e na agachat, ele não foi. Entende? Aí, substantivo, indeclinável, verbo. Isso é a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer quando a gente pega uma frase do sânscrito, é ver o que é verbo, o que é substantivo e o que é indeclinável. Com isso, a gente tem já metade da coisa resolvida, ok? Muito bom. Tá? Então, isso para começar a gente entrar no estudo das palavras. Então, o que é o primeiro que a gente tem que estudar, que o mais importante é o verbo. Por que é o verbo o mais importante?
Quem ajuda? Por que o verbo é mais importante que o substantivo? Pode depender da ação, né? Isso, porque tem que ter uma ação. Se não tem ação, não tem criação, entende? Tipo assim, o substantivo não é tão importante, o verbo é o principal. Por isso que na Bíblia não tem uma coisa assim, e o verbo nasceu. Tipo uma coisa assim, não fala? E nasceu o verbo, como se fosse nasceu a ação. O que significa? Nasceu a criação. Nasceram os karmas. Os karmas são a força da criação. Sem karma, karma é ação, né? Sem karma, como que vai ter criação? Entende? Karma é ação. Então, no mínimo, para ter uma frase, precisa ter alguma ação. Que nem que seja ação existir. Né? Existir é uma ação. Sabe? Então, sempre o verbo vai ser o principal da frase, porque não tem uma frase que não tenha verbo. Pode ter uma frase que não tenha substantivo? Pode. Entende? Por exemplo, você fala assim, é, e aí, comeu? Comi. Né? A gente responde assim, né? No português eu gosto. Eu gosto no português porque a gente responde com verbo, né? No espanhol não é assim. No espanhol a gente responde, comeu? Sim. Mas aqui não. Comeu? Comi. Aí comi é uma frase. É um verbo só. Não tem, eu não falo assim, eu comi. Eu comi. Sabe assim? Como se diz? Então existe assim, só na, na, no verbo, na existência do verbo, a gente já tem uma frase. Por isso que verbo é o mais importante. Reconhecendo o verbo, a gente já está entendendo o que está acontecendo. Né? Tipo, o verbo foi. Então estamos falando que alguém foi. Quem que foi? Aí depois a gente descobre. Tá? Isso a gente depois vai descobrir, mas no mínimo que eu preciso primeiro é entender qual que é a ação dessa frase. E a ação dessa frase é um verbo, que às vezes pode estar implícito. Okay? Isso é comum, especialmente o verbo ser, tipo, existir, muitas vezes está implícito. Né? E a gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas tudo bem. A primeira coisa que a gente tem que entender dos verbos é que eles têm um número, pessoa, tempo, raiz e voz. Vamos falar assim. Como que a gente pode falar assim, voz? Tudo bem, vamos deixar como voz, tá? Depois vocês vão entender, tá? Então veja. Aqui a gente tem nossa primeira tabela, que é muito bom a gente decorar, ok? Bhavati, bhavataha, bhavanti, bhavasi, bhavataha, bhavatha, bhavami, bhavavaha, bhavamaha. Ok? Essa é a nossa primeira tabela de sânscrito que é importante conhecer, tá? Aqui vocês vão ver, tá? Vários aspectos. Primeiro aspecto, número. Uma diferença que tem o sânscrito para o português, né? É que no sânscrito o número, tá? Que a gente está aqui, singular, e apareceu aqui um que só chega para nos dar mais trabalho, mas tudo bem, é o dual e o plural. Então significa que eu tenho três números quando uma pessoa está fazendo ação, quando dois estão fazendo ação, ou quando três ou mais estão fazendo ação. Que é diferente do português e do espanhol também, porque no espanhol é um ou dois ou mais, né? Aqui é um, dois ou três ou mais. Então isso faz com que a gente poderia aprender a tabela assim, né? Bhavati, bhavanti, né? Inclusive, no sânscrito falado, né? Muitas vezes esse dual não se usa. O sânscrito falado, eles assim, como se fosse, deixa mais simples. Então, assim, eles tiram esse dual. Mas a gente não tira porque isso às vezes vai aparecer várias vezes nos textos e tal, sabe? Mas então a gente tem que aprender. Então significa que uma pessoa fez ação, duas fizeram ação, ou três ou mais fizeram ação. Tá? Singular, dual ou plural. E como que a gente chama isso em sânscrito? Ekavachanam, singular. Dvivachanam,
dual, Bahuvachanam. Bahu significa vários, né? Vários. Vários significa 3 ou mais. Ok? Esse é o número. Pessoa. Aqui tem outra coisa que pode confundir a gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou trazer isso aqui um pouco mais para o lado. Aí. Que é o seguinte. A gente chama a primeira pessoa, né? Primeira pessoa. O que significa a primeira pessoa? Eu estou fazendo ação. Eu falo, né? Essa é a primeira pessoa. Só que, como que a gente chama primeiro em sânscrito? Primeiro a gente chama Prathama, né? Prathama. Prathama significa primeiro, né? Só que o primeiro, Prathama Purusha, você vem aqui onde fala Prathama Purusha, você está conseguindo ver, vou apontar aqui com o laser. Prathama Purusha. Isso aqui a gente vai traduzir como primeira pessoa, só que o Prathama Purusha, em sânscrito, a gente fala que é a terceira pessoa. Tá? Então, a gente começa como se fosse assim, o outro é sempre mais importante do que a gente. Sabe assim? É como se fosse um sinal de humildade do sânscrito. Então, quando a gente vai aprender uma tabela, esse bhavati significa ele existe, ele é. Entende? Vocês são, você é, eu sou. Então, a primeira pessoa meio que se fala no final. Entende? E por isso que, se vocês veem terceira, segunda, primeira, que é diferente do que a gente está acostumado no espanhol, porque no espanhol eu falo, você fala, eles falam, né? Então a gente fala assim, primeira, segunda, terceira. Aqui não, é terceira, segunda, primeira, tá? E a primeira pessoa, então assim, a terceira a gente chama de Pratama Purusha. A segunda chama Madhyama Purusha, significa intermédia. E a primeira pessoa que significa eu sou se chama Uttama Purusha. Uttama significa o Purushottama. Não tem, esse é um capítulo da Gita, Purushottama. Né? Como se fosse a pessoa principal, vamos dizer assim. Principal, intermédia e primeira, como se fosse assim. Então isso aqui é um nível como se fosse assim de graus, né? Primeiro, médio, como se diz? Primeiro, médio, o mais alto. Por que o mais alto? O eu é o mais alto. Né? Ah, nossa, que egoísta. Não, não é egoísta. É porque o eu, enfim, é o mais importante, né? O eu é a consciência. Então, Pratama é Uttama Purusha. Né? Isso é na Gita, no capítulo 15, a gente estuda isso aí. Sabe? Ou a gente chama de Purushottama. Então, Uttama Purusha é como se fosse a pessoa principal, a pessoa secundária, intermédia e a primeira pessoa. Que a gente chama ele é, você é, ou tu é, que a gente se usa o você ou tu, né? Em português tem isso também. E depois tem eu sou, né? Eu sou. Então, por isso que chama Uttama Purusha. Só que na tabela a gente vai colocar assim, a terceira pessoa primeiro, a segunda depois e a primeira vem no último. Entende? Tá. Ok. E aí tem os tempos verbais. Peraí. Mudou aqui? Isso. Tem os tempos verbais, ok? Sabe o que é isso? Ah, tá. E a gente tem, no sânscrito, tem 10 tempos verbais, tá? Presente é o mais importante, passado, né? Imperativo e potencial são os mais usados, tá? Esses 4 primeiros são os mais usados. Depois tem 2 tipos de futuros e tem outros, tem o condicional, que é uma forma de
É bem pouco usado o passado perfeito e o aoristo, que é outro tipo de passado, que às vezes também aparece ali, e o beneditivo, que é quando a gente faz uma petição, né? Tipo, a gente pede por alguma coisa, tá? Então, o que acontece? Isso aqui, às vezes, é dito como sendo assim, ó. Alguns são tempos, né? Presente, passado, futuro, são tempos, e outros são modos. Modos. Quais são modos? Imperativo, potencial, o condicional e o beneditivo são como modos de falar, tá? Então o imperativo é o quê? Você me passa isso aí, me passa a caneta, né? Na escola era assim. Quem que tá com o celular? Na nossa época não, né? Mas agora deve ser assim, né? Quem que tá com esse celular aí? Então isso é um imperativo, me passa esse celular. Isso aí não tem um tempo, é como um modo de falar, entende? O potencial é uma coisa assim, se acontecer tal coisa, acontecer outra coisa. Então, isso não é um tempo, a gente chama de modos. Mas, assim, não tem muita diferença de falar tempo ou modo, tá? O que a gente tem que entender é que os principais que a gente vai usar é o presente, passado, imperativo e potencial. São os primeiros que a gente vai aprender porque são os mais usados na linguagem do sânscrito, na linguagem básica. E depois a gente vai aprender e vai passar para os outros, se Deus quiser. E vocês estão comigo, a gente vai chegar até aprender o aoristo com seus 11 tipos. O aoristo é muito complicado, tá? E o beneditivo, que aparecem bastante, mas assim, não são tão simples eles de estudar, mas a gente depois vai reconhecer eles, tá? Então, por exemplo, aqui o presente a gente chama de lat. É um nome que se dá para o presente, lat. Tá? Então, essa tabela, vocês veem aí, lat. Lat significa que essa tabela é do presente. Ok? Mas esses são termos mais específicos, a gente vai usar mais nas turmas avançadas, a gente vai falar presente, passado, assim, tá? Não vai ficar falando muito lat, lit, lut, assim, tá? Tá. E depois tem uma coisa que é assim, no sânscrito, os verbos, eles podem estar em dois, vamos pensar assim, tipo de voz, tá? Voz ativa e voz média. O que significa isso? Significa assim, por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou tomar um banho, né? Eu vou tomar um banho. Significa que quem vai receber o banho? Eu, né? Mas a gente tem, como se diz? A gente pode falar assim, eu vou dar banho no meu filho, vou dar banho. Eu vou tomar banho e dar banho, né? Então, vamos pensar que a gente usa o verbo banhar. Que eu sei que no português não existe, mas vamos dizer, eu vou me banhar e eu vou banhar a criança, né? Então, o verbo é o mesmo, banhar. Só que um banhar está sendo entendido que eu vou receber a ação e outro que vai receber a ação. Tipo comer. Eu vou comer, quem vai receber a comida sou eu. Mas também eu vou falar, eu vou dar de comer. Comer, então, agora é um verbo que está se referindo a que eu vou dar de comer a outro. Então, no sânscrito tem isso, que às vezes o verbo ele pode mudar segundo a ação é feita para mim ou para o outro. E isso a gente chama de parasmeipada ou parasmeipadi. Significa quando o verbo está se referindo a que a ação é para o outro. Admaneipadi significa que o verbo está se referindo a que a ação é para mim. Ok? Na prática, isso aqui não se segue muito, tá? Mas essa é a teoria, tá? Mas às vezes assim tem umas, às vezes tem assim algumas poesias, algumas coisas que isso aqui é importante, mas na prática os verbos assim podem estar nessas duas formas, né? Parasmepadi ou admanepadi. E às vezes assim a frase pode ser para outro ou para mim, tanto faz, tá? Mas enfim, isso vai estar presente ali para vocês saberem sobre os verbos. E depois, os verbos, eles existem no sânscrito por volta de 2.200 raízes verbais. Ok? 2.200 raízes verbais. Essas raízes verbais, elas são organizadas em classes, ou categorias, ou famílias, tá? E essas famílias a gente enumera
primeira, quarta, sexta, assim, só que da primeira até a 10ª, tá? Só que a gente estuda, as mais comuns que a gente vai estudar são as primeiras, a 1, 4, 6 e 10. Tá? Essas são as categorias principais. Então, vocês vão ver, por exemplo, só para chegar a isso aqui e aterrissar esse conhecimento, que, por exemplo, a gente vai falar assim, ó, tem a raiz bu, ok? Bu significa quê? Bu significa ser. Então, é uma raiz verbal. É a primeira raiz do sânscrito, ser. Tá? É da primeira conjugação. Aí, essa raiz bu, ela passa por uma transformação e vira bhava. E esse bhava, a gente coloca aqui e coloca as terminações e vira bhavati. Ele é. Então, a gente tem a raiz, a base verbal e a forma verbal final. Tá? Então, o que acontece? Vejam aqui. Tem uma base, que essa base vem de uma raiz. Tá? Então, cuidado com essas palavras. Isso aqui a gente chama de radical, mas eu gosto mais de chamar de base. A base verbal. Então, tem a raiz, a base e depois tem também a terminação. Né? A terminação. Ti. Ok? Ti, taha, anti. São terminações. Tá? E aí, o que acontece? A base é o que vai representar o significado do que a coisa quer falar. Ser, né? Ser. Isso significa, essa base é bhava, ser, né? E a terminação vai mostrar qual que é a pessoa, o número, o tempo, todas as outras coisas que a gente quer falar, porque repara como aqui, ó, vamos ver essa aqui, bhavati, bhavataha, bhavanti, a base fica igual, né? A base fica igual. Só que a terminação muda. E quando muda a terminação, eu estou mudando o quê? Estou mudando qual que é a pessoa, o número, entende? Então, o que acontece? Aí a gente chega até... Agora vamos poder colocar o significado das coisas. Então ele fala assim, ó. Bhavati, ele é. Bhavataha, eles dois são. Bhavanti, eles são. Bhavasi, a gente falar, tu é, né? Bhavataha, vós são... vós dois são, ou a gente fala, vocês dois são, tá? Tudo bem. Bhavata, bhavami, bhavavaha, bhavamaha. Entende? Ele é. E isso aqui é a raiz bu. Bu, que significa ser, que é da primeira conjugação, da primeira classe de verbos, do parasmeipada. Parasmeipada, vocês já sabem que é um tipo de forma de falar do verbo, tá? Então, essa é a primeira tabela que a gente estuda. Bhavati, bhavataha, bhavanti, bhavasi, bhavataha, bhavatha, bhavami, bhavavaha, bhavamaha. Porque isso aqui vai aparecer o tempo todo, entende? Tipo, Rama é. Ramaha, bhavati. Rama é. Rama existe. Ele tá aí, entende? E para outras raízes também. Por exemplo, aqui a gente tem a raiz vad. Vad significa falar. Falar. Aí, vada, essa é a base. Aí vira vadati. Significa o quê? Quem me ajuda? Ele fala. Ele fala. Muito bom. Vadataha. Eles falam. Eles dois falam. Eles dois falam. E vadanti. Eles falam, né? Eles falam. Vadasi, você fala. Vadataha, vocês dois falam. Vadataha, vadatha, vocês falam. Vadami, eu falo. Vadavaha, nós dois falamos. Vadamaha, vocês falam. Pronto? Então a gente já aprendeu sânscrito. Ok? Na nossa primeira aula, tá bom? Então, assim, a gente tá começando. Às vezes, se vocês precisarem, talvez, assim, dar mais uma olhada nessa aula, que é assim, a gente vai sempre revendo as coisas, tá? Então, assim, putz, não consegui estudar para a aula, o que aconteceu? Tranquilo, a gente vai retomar, resumir. Isso aqui é um processo, assim, tem uma cadência, sabe assim, não... Tem muita coisa, então assim, a gente avança um pouco, volta, avança um pouquinho, volta, sabe assim? Então não se desespera se não entendeu tudo que a gente colocou aqui, porque não se preocupa que
Daqui a pouco isso tudo vai estar muito claro, isso é muito básico, só que eu passei assim bastante matéria só para a gente poder apresentar já o assunto e agora já a gente já tem uma tabela com o significado e eu entendo as bases que regem os verbos, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Hari Om, pessoal, muito obrigado, tá? Então, tentem decorar essa tabela aí, vamos estar fazendo um grande favor para vocês. E assim, né? Não é favor para mim, para favor para vocês. E a gente se encontra então semana que vem nesse mesmo horário, tá bom? Hari Om, até mais.